Irani divulgou seus resultados e as ações estão caindo um pouco hoje. Será que os resultados foram muito ruins? Vamos tratar disso, de Eletrobras e também de Vale. Sendo que nesse momento, o EWZ, que nós utilizamos para medir o termômetro do mercado brasileiro lá fora, está subindo 0,17%, uma leve subida. O Ibovespa, por sua vez, também não sobe nada. Baixo volume na presente data, o Bitcoin subindo 0,2%, mantendo por enquanto a tendência de alta que vem ocorrendo nesses últimos dias. Vou até colocar aqui um alerta de preço para eu fazer um novo grande aporte nos $30.000, caso haja uma correção nesse sentido. Aqui na Quantify você consegue colocar esse alerta de preços. Vou inserir aqui, confirmar. Alerta de preço realizado nos $30.000. Sobre a Eletrobras que falaremos adiante. Sobe pouco mais de 1% nesse momento, as ADRs. As ações sobem também um pouco mais de 1%. Vale sobe 1,19% e as ações 1,52%. E tratando aqui de Eletrobras, o Citibank elegeu 7 motivos para você hoje comprar Eletrobras. E aqui no caso, estamos falando das ações ordinárias de Eletrobras, que passaram a ser as mais líquidas pós-privatização. E na visão do Banco Citi, a Eletrobras seria a top pick do setor, ou seja, a melhor ação aí, a mais barata para você comprar nesse setor de geração de energia elétrica. E o primeiro motivo seria a velocidade das mudanças. Segundo o Citibank, após a entrada do novo CEO, em apenas 45 dias a Eletrobras já vendeu suas ações na S Brasil, na Energisa e na Copel, além da sua térmica em Candiota, ou seja, uma rapidez no desinvestimento de alguns ativos. Temos ainda o caso da Transição Paulista, que é uma intenção ali declarada da Eletrobras. Segundo motivo, relações institucionais. Na visão do Citi, o CEO da companhia está estabelecendo bom diálogo com o ministro de Minas e Energia, um diálogo com o governo. O terceiro motivo do Banco Citi seria o CFO e o RI, no sentido de estar havendo ali uma melhor comunicação com o mercado a respeito das decisões da Eletrobras. O quarto motivo seria a geração de energia e os preços implícitos de energia. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, primeiro, o negócio de geração garante uma menor proteção à inflação do que os setores de distribuição e transmissão. Por quê? Porque nos setores de distribuição e transmissão você tem reajustamento, no caso de transmissão, da receita anual permitida, e no caso de distribuição, o reajustamento das tarifas, que acaba sendo autorizado ali pela agência reguladora. No caso da geração, você não tem essa garantia. Você vai praticar o preço do mercado. E no caso, o preço da energia atualmente está em 90 megawatts-hora. E a Eletrobras está negociando hoje como se esse preço da energia fosse ser praticado na perpetuidade. E isso, na visão do Citi, faz com que a ação fique muito barata. Precisamos lembrar que o preço da energia acabou despencando, já sendo negociada para o ano de 2024 a R$ 85. Isso por conta do boom das energias renováveis e chuvas que tivemos nesse ano. Isso se reflete de forma negativa nas geradoras. Só que na visão do Citi, esse preço é muito assimétrico. Mesmo que esse preço seja praticado na perpetuidade, a Eletrobras estaria muito barata. Ainda ele cita o valor estratégico das hidrelétricas. Por quê? Porque quanto mais o mundo passa a ser dependente da geração solar, eólica e hidrelétricas que não têm reservatórios, mais eles ficam dependentes de empresas como a Eletrobras, ou seja, uma grande operadora de hidrelétricas, porque esses elementos climáticos são muito voláteis. E aí, diante dessas situações de volatilidade, a Eletrobras acaba se beneficiando porque o mundo passa a ser dependente de uma grande operadora de hidrelétrica. Em termos de valuation, na visão do Banco Citi, a Eletrobras hoje está negociando a uma TIR real, uma taxa interna de retorno de 16,7%, que seria o melhor retorno do setor. E esse conceito de taxa interna de retorno, eu trabalho com muitos detalhes no nosso treinamento Formação Mirai Investing, Investidor Independente, que está com matrículas abertas. Somente nesse treinamento, além de 12 módulos de análise fundamentalista, em que você vai aprender a montar uma carteira diversificada, tanto no Brasil quanto no exterior, você tem noções de matemática financeira, onde eu trabalho conceitos como taxa interna de retorno, valor presente líquido e outros conceitos, além de um módulo 7 dedicado a valuation. Matrículas abertas, deixo o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Sendo que essa TIR em Eletrobras de 16,7% seria bem superior hoje ao retorno que a Ômega está negociando a 13,8%, a Eneva 12,8% e a Copel Enel Energia
em 12%. Ainda por fim, em relação a dividendos, o Citi entende que no primeiro semestre de 2024, a expectativa é que os dividendos sejam robustos, um earning yield próximo de 14% no mínimo, de tal modo que o Citi projetou um preço-alvo de R$ 51 em Eletrobras, que negocia hoje na Bolsa de Valores a 80 bilhões de reais. Se você simplesmente olhar para múltiplos em Eletrobras, ela estaria bem cara hoje. Só que a energia elétrica atualmente é uma commodity, tem os seus preços negociados a mercado, e como os resultados de Eletrobras caíram, isso fez com que seu PL subisse. E o setor de geração acaba sendo cíclico, principalmente agora com esse suposto excesso de energia sendo gerada. E empresas cíclicas, o ideal é que você compre quando o indicador preço-lucro está esticado. Eu explico também muito bem a respeito disso no nosso treinamento, no módulo 6, quando eu trato sobre empresas de commodities. Eu não tenho no momento Eletrobras na carteira, porque não dá para ter tudo, procuro outras posições, mas de fato hoje ela aparentemente está bem barata, não é recomendação. E tratando aqui de Vale, cujas ações nesse momento estão negociando a R$ 68,48, aproximando-se do nosso preço teto de R$ 70, o mercado nesse momento debate o recente provento extraordinário de 10 bilhões de reais que a Vale anunciou. Se seria um dividendo sustentável, se a empresa ainda deve figurar nessas carteiras de dividendos, é isso que o mercado está debatendo, principalmente a sustentabilidade desse dividendo. Nós estamos vendo ali o minério de ferro bater máxima de 7 meses na China, apesar do arrefecimento da economia chinesa, do setor imobiliário em declínio na China. Mesmo assim, a demanda por minério de ferro segue firme. Minério de ferro nesse momento a $122 a tonelada, o aço também está subindo. A Levante, por exemplo, entende que os fundamentos de Vale seguem mantidos, o guidance, que é a projeção de resultados futuros, também está mantido, o ativo estaria barato, com um bom prêmio de risco, que seria uma must-have, ou seja, uma empresa que você deve ter na carteira para dividendos no cenário local. Ainda tem ali o programa de recompra de ações, de até 150 milhões de ações, sendo um total ali de 3,5% das ações em free float da companhia, um volume expressivo. Por mais que o resultado tenha sido morno na visão dos analistas, o resultado foi melhor do que o segundo trimestre de 2023, então é por isso que as ações vêm subindo nos últimos dias. O Itaú BBA enxergou o resultado como um fluxo de caixa livre decente no trimestre. O mercado já projeta dividendos aí próximos de 9% com Vale nos preços atuais. Sempre importante lembrar dos preços. E ainda a RB Investimentos lembra que a Vale não depende só do minério de ferro, por mais que seja a parte mais importante. O mercado de cobre, por exemplo, em função da eletrificação de vários setores da economia, como o setor automobilístico, esse mercado vem numa tendência de alta. Nós vimos a Vale melhorando seus resultados na parte de cobre, então ela tem diversificado também as suas receitas. Então, no geral, nós não temos um super otimismo com Vale, mas esse dividendo sinaliza ao mercado que ela tem uma boa previsibilidade de geração de caixa, apesar do cenário duvidoso na China. Mas lembrando que nosso preço teto é de R$ 70, não ultrapassamos esse preço para compras. Não é recomendação. E sobre Irani, nesse momento ela está caindo quase 1% após publicação de seus resultados. No último mês, as ações caíram quase 7%. Nós vimos ali controladores vendendo ações, grandes acionistas, mas a gente sabe que um dos grandes acionistas que faz essa venda é a Habitasul, que tem compromissos financeiros que precisam ser honrados e, por isso, a Habitasul acaba vendendo ações para honrar com esses compromissos, ações da Irani. A respeito dos resultados de Irani, a sua receita líquida foi de 407 milhões de reais, em linha com a receita que a empresa vem praticando, 400 milhões no primeiro trimestre, quase 400 milhões no segundo. Se você compara essa receita com o terceiro trimestre de 2022, foi uma redução de 7,6%. Por quê? Isso decorre da redução de volumes nos segmentos de embalagens sustentáveis, que é o papelão ondulado, e pelas reduções de volume e de preços no segmento de resinas sustentáveis. Como a companhia tem uma estratégia mais focada em conseguir mais rentabilidade, ou seja, conseguir melhores preços, ela muitas vezes abre mão de volumes em favor de preços melhores. Mas veja, embora o volume de vendas tenha sido reduzido em 4% na comparação anual, ele aumentou 13% se você comparar com o segundo trimestre de 2023, apontando aí uma retomada do consumo e consequente aumento da demanda para produtos do segmento nesse ano. Então esse segundo semestre tem sido marcado por uma pequena retomada da economia nesse sentido. Em relação ao lucro líquido,
ele foi de quase 65 milhões de reais. Foi uma queda forte se você comparar aqui com o lucro líquido de mais de 200 milhões no segundo tri, mas por que isso aconteceu? Por um motivo muito simples. O segundo tri foi marcado por item não recorrente, qual seja, mais de 160 milhões de reais de um reconhecimento de crédito tributário. Se você excluir esse evento de ambos os trimestres, segundo e terceiro tri, o lucro do segundo tri teria sido de 67 milhões e o do terceiro seria de 70 milhões. Por isso que o mercado não reagiu tão mal assim. E ele já se antecipou aí a essa queda de resultados nos últimos dias. Nós vimos quase 7% de queda. Então essa correção mais a queda de hoje já representa essa queda nos resultados. E a gente viu que aquela correção também decorre do controlador sair vendendo. Óbvio que ele já sabia que os resultados seriam menores e também porque ele precisava de liquidez. Teve aumento no resultado financeiro, a alavancagem financeira subiu um pouquinho, mas nem tanto assim. Se nós olharmos aqui a relação dívida líquida sobre EBITDA, foi de 2,10 vezes. No segundo tri de 2023 foi de 1,95. Como o EBITDA caiu também, o EBITDA ajustado foi de 133 milhões, sendo que no ano passado foi de 137, então essa queda acabou gerando esse aumento de alavancagem. Mas uma alavancagem de 2 vezes EBITDA, até 3 vezes para uma empresa que está crescendo aí no ritmo acelerado de Irani, eu não vejo como um problema. Sendo que a meta máxima de alavancagem da empresa, o teto que ela impõe, é de 2,5 vezes. Então está dentro da previsão da companhia. Então você teve, em resumo, receita líquida caindo, EBITDA e lucro líquido por conta do evento não recorrente. Mas veja, são quedas pequenas que não fazem o papel perder seus fundamentos de maneira nenhuma. O ROIC da empresa acabou caindo, foi de 18,9%, o que eu ainda considero muito bom, mas no ano passado foi de 24%, e a redução no curto prazo se deve ao CAPEX finalizado ser considerado no capital investido. Então você pega o CAPEX dos investimentos, insere no capital investido e isso reduz o retorno, porque o ROIC mede o retorno sobre o capital investido, e o capital investido envolve a dívida da companhia também, e aí o CAPEX foi inserido. Então isso reduziu o ROIC, mas ainda assim, o ROIC está bastante alto se você considerar aqui, por exemplo, 2021 e até os anos aqui de 2020. Portanto, a empresa segue com um retorno muito satisfatório, o programa de recompra ainda segue vigente, dividendos acumulados de 11,14% para uma empresa que vem crescendo bastante. Mas é importante ressaltar aqui também que esses dividendos de 11%, eles decorrem desse item não recorrente, 160 milhões de reais de reconhecimento de crédito tributário. Então não espere um dividendo tão alto assim, além do fato de que as ações subiram bastante. Espere esse dividendo de 7%, talvez até 8%, mas agora com essa redução do lucro líquido, 7%. Mesmo assim, a um dividendo de 7%, eu compro Irani até os R$12. Caso ela venha ter uma correção mais forte, farei uma compra nos R$10,50 provavelmente. Não é recomendação. Lembrando que esse indicador preço-lucro vai subir um pouco com essa queda nos resultados, mas deve ficar próximo de 7, 8 vezes lucro, o que ainda ficaria uma ação mais descontada que Klabin, que agora, por conta da queda nos resultados, negocia a quase 9 vezes lucro.